E não é que aconteceu mesmo, meus amigos. Gustavo Cardoso choca todo mundo e surpreende o Davi Nascimento, empatando o jogo e vencendo nos pênaltis. Iremos falar agora neste vídeo sobre esta partida. Bom, galera, vou começar aqui falando sobre o perdedor do jogo, né? Que é o Davi Nascimento. Cara, que partida muito ruim, mano, do Davi. Ele não teve controle em nenhum momento, como eu achei que teria, né, cara? Eu até fiz no prognóstico lá que eu tinha feito do jogo. Eu até falei que era um jogo que era para ser uma vitória tranquila do Davi. Dada toda a superioridade que ele tem, toda a experiência de jogar no Ecodelta. Já conheceu o CDC, quer dizer, o campo do Ileia, né? Desculpe pelo erro. Mas, enfim, cara, ele tem todo o conhecimento do campo, toda a experiência para ganhar fácil do Gustavo Cardoso, cara. Que não é um dos melhores jogadores, é um cara muito esforçado, melhorou muito seu futebol, né? Vem de 2 vitórias seguidas, quer dizer, uma vitória, na verdade, ele vinha, né? Que era contra o Samuel, cara. E contra o Juan, então é 2 vitórias seguidas mesmo. Contra o Juan e contra o Samuel. 4-0 sobre o Samuel e 4-3 em cima do Juan. Aí ele volta agora a não perder um jogo de novo, cara. 3 jogos seguidos dele, né? Sem perder. Empatando com o Davi, cara, que ele era muito favorito nesse jogo, mano. Não tinha condições do Davi tropeçar, não. Eu entendo que tinha o Ecodelta na outra semana e tal. O cara não queria se lesionar. Mas mesmo assim, mano. Mesmo assim, era um jogo pra ele vencer tranquilo. Impor toda essa superioridade, né, que ele tem, cara. Não conseguiu fazer nenhuma coisa nem outra, né? É um jogador que vem demonstrando dificuldades. Não é a melhor versão, né, que a gente vê do Davi Nascimento, cara. Contra jogadores que jogam mais fechadinho um pouco, ele tem demonstrado dificuldades. Parece que acharam a fórmula pra parar o Davi, né, com toda a sua força, cara. Mas de nada adianta o cara só ter corpo, se não consegue cortar e fazer gols, assim igual o Andrew, né, mano? Que consegue com uma leveza maior se sobressair contra adversários mais fracos, tá? Não que Gustavo Cardoso seja um jogador horroroso, né? Nada disso, tá? Mas, de novo, vou falar pra vocês. É um bom jogador, tem feito grandes jogos. Mas, cara, o Davi, ele vacilou muito, mano, nesse jogo. Não pode vacilar contra um adversário assim, inferior a ele tecnicamente, né? Até fisicamente também falando, cara. O Davi, ele decepcionou demais, cara. Como também não vinha jogando bem naquele 5-3 que ele ganhou do Juan. Eu critiquei ele na época porque teve dificuldade para jogar contra o Juan, que também jogou fechado. E contra o Gustavo, que ele repetiu esse jogo aí de jogar mais fechado ainda do que o Juan, tá? O Gustavo jogou. Aí pronto, cara, acabou com o esquema tático do nosso querido Davi Nascimento, mano. Eu tô rindo aqui porque não é possível, cara, acreditar que ele tropeçou num jogo desse, que eu pensei que ele ia golear, assim, de... Não golear, mas vencer assim, ó, tipo, fazer 2-0 no primeiro tempo, aí no segundo tempo faz mais um gol no Gustavo e pronto, entendeu? Matou o jogo, mano, ali, começa a cozinhar, mas não, cara, o cara fez 1-0, até começou ganhando a partida, mas depois do 1-0 ele simplesmente parou de jogar e começou a permitir que o Gustavo sonhasse com algo mais. E foi isso que foi determinante, a preguiça do Davi para querer matar o jogo, porque 1-0 é um resultado super perigoso no futebol, ainda mais no X1, cara, que com um erro pode custar um gol. E deu muito sopa pro azar, né, cara? Demonstrou preguiça em muitos momentos do jogo. Ele começou fazendo um gol com 10 segundos, cara, o Davi. Aí eu pensei, pô, eu acho que agora ele vai passar o carro. Mas não. Ele parou, ficou no ritmo lento, né? Então, infelizmente, mano, jogo muito ruim do Davi Nascimento, tá? Agora com empate. Tá madurando, né? Ele perdeu um jogo, o Davi. Não sei, é contra o Juan o próximo jogo dele marcado, se eu não me engano. Segundo amistoso dele contra o Juan, né? Teve aquele primeiro lá 5-3, agora esse próximo. Teremos que ver onde é, talvez seja no Ileia mesmo, tá? Cara, não sei não, mano. Nem o Davi não vem jogando bem. Vem demonstrando dificuldade. Vai ter que melhorar muito essa parte ofensiva dele aí, cara, que tá pecando. Defensivamente ele ainda continua bom, mas vacilou, né, cara, pro Gustavo. Um gol ali até inesperado, que o Gustavo sai na velocidade, o Davi não consegue pegar ele. Muito ruim, cara, muito ruim o jogo do Davi. Muito aquém do que a gente esperava, né, mano? Eu esperava um jogo tranquilo pro Davi e eu não vi isso. Até os 15 segundos ele fez um gol logo, 15 segundos ali, eu achei que ele ia passar o carro e não aconteceu isso. Tem que melhorar, tá, Davi?
Essa parte aí ofensiva, mano, tá fraca, tá ruim, só conseguiu fazer 5 gols porque o Juan também não é muito bom na defesa. Contra um cara que eu acho que é até um pouco melhor na defesa que o Juan, que é o Gustavo, né? Já tomou 8-1, mas é um cara melhor no geral na defesa do que o Juan. E mostrou muita dificuldade, cara, o Davi, quando o Gustavo deu a bola pro Davi. Essa foi claramente, né, a estratégia do Gustavo Cardoso, foi jogar a bola pro Davi e ver o que ele consegue criar com a bola no pé. Sendo dono do jogo, cara, não tendo a sua velocidade no contra-ataque, fica muito pobre tecnicamente e taticamente o jogo do Davi, cara. Então, fica essa ressalva, tá, Davi? Que melhorar muito, cara, a parte com a bola ofensiva, mano. Defensivamente foi até bem, né? O Gustavo, ele levou algum perigo. Não tanto, não foi um jogo de muitas finalizações. Mas ofensivamente está pobre de ideias, tá? O Davi, mano. Muito pobre de ideia ofensivamente, cara. Eu até pensei que ele ia usar mais o corpo, mas parece que ele não quis jogar mesmo esse jogo muito, sabe? A sensação que me deu é que ele tava jogando uma pelada de fim de ano e o Gustavo tava valendo Copa do Mundo, cara. Essa foi a sensação. Ah, e só um adendo, tá? Pra eu falar rapidinho aqui, algum tempinho sobre os pênaltis, cara. É a segunda disputa de pênalti na história do Davi no meu futebol e ele perde. Ele já perdeu pro Davi, pro Denis, naquela época do LP. Pode até falar, faz 2 anos, beleza, faz 2 anos, cara, mas perdeu. Aí depois enfrenta o Gustavo, que também não é um cara muito bom, tá, em pênalti. Ele geralmente perdia mais, eu nunca vi, cara, o Gustavo fazer um gol de pênalti. Na época do LP, tá, eu não lembro se ele fez gol de pênalti. Mas principalmente finalizando ele era ruim, na finalização dos pênaltis. Mas mesmo assim, cara, o Davi ele foi mal também nos pênaltis, tá? De 4 cobranças ele errou 3. Só acertou uma, é muito pouco para um cara que joga Necodelta, Copa Baixada, tem toda essa experiência aí. Não pode, mano. A Zebra passeou com esse empate e com gosto, né, com sabor de vitória para o Gustavo. Decepcionante, cara. Decepcionante o jogo do Davi. Eu esperava muito mais dele. E fica essa ressalva aí, tá? Tem que melhorar ofensivamente e nos pênaltis, cara, principalmente. Todo pênalti é um tormento pro Davi, cara. E ele tem mais erro do que acerto, tá? Em cobrança de pênalti. Defendendo não foi ele que defendeu, foi o Arthur. Então não dá pra cobrar ele a defesa de pênalti. E sim na cobrança, né? A finalização. Uma bola no travessão e 2 na mão do goleiro, tá? Ruim as cobranças de pênalti do Davi, cara. Que decepciona. Até com uma certa preguiça, tá? Talvez se apertasse um pouco mais, podia ganhar no tempo normal do Gustavo. Porque é superior, mas não mostrou isso, cara. Futebol se resolve dentro de campo. E é por isso que a Zebra passeou. E agora vamos falar dele, o vencedor da partida, Gustavo Cardoso, que depois de vencer de 4-3 na sua casa, o Juan Pablo volta a não vencer, empatou, mas com sabor de vitória e ganha nos pênaltis do Davi Nascimento, cara. Um resultado surpreendente, cara. Ele chocou todo mundo ali no Ileia, que ninguém esperava que ele pelo menos empatasse com o Davi. Diferente do outro jogo, que eu vou fazer um vídeo sobre ele também, que era o Andrew contra o Andrew contra o Arthur. Esse jogo do Davi contra o Gustavo teve uma clara disparidade de alguém que era do Davi, cara. E o Gustavo vai lá e choca todo mundo, cara. Principalmente seu maior rival, o Juan, que viu de camarote essa partidaça, cara, do Gustavo, tá? Eu tava falando do Davi, do desmérito dele, mas agora vamos falar dos méritos do Gustavo. Muito rápido na transição, entendeu qual era a proposta do jogo, que ele é inferior ao Davi. Então, como ele é inferior, o que ele fez, o Gustavo? Como ele já havia falado pra mim antes, né, de começar o jogo de manhã, ele falou que ia entregar a bola pro Davi e ia jogar no contra-ataque, entendeu? Ele ia abaixar as linhas mesmo, sem medo, e ia jogar no contra-ataque, tentando explorar a velocidade ali e talvez uma deficiência da recomposição do Davi, né, cara? Esperar ali o melhor momento para contra-atacar o Davi. Começou perdendo com 15 segundos de jogo, né? Mas logo se recompôs, cara. Não se assustou com o Davi e conseguiu o seu gol no segundo tempo, cara. Muito rápido, dribles curtos, bem objetivo e poderia ter ganhado no tempo normal, tá? O Gustavo teve pelo menos mais 2 chances de ganhar do Davi, cara. Teve uma hora lá, pelo menos nos últimos 30 segundos, que ele colocou o Davi contra as cordas, cara. Impressionantemente. Ele parou de ficar só no contra-ataque e foi pro ataque e conseguiu, cara, pressionar e amassar ali o Davi até em 1 minuto. Baita partida do Gustavo, mano. Uma das melhores que eu já vi dele em toda a história do nosso futebol. Sem dúvida mesmo, porque
Antigamente, quando ele vencia, era adversário mais fraco. Mas agora contra o Davi, que é um cara que é superior a ele, ele entendeu qual era a proposta do jogo. Que tinha que sair no contra-ataque, não seria o dono da partida. E mesmo assim ele fez um puta jogo, cara. E belas cobranças de pênalti, tá? Bem diferente da época do LP lá, que ele cobrava muito mal os pênaltis. Dessa vez ele chutou forte, escolheu um canto. Bateu com consciência, cara. Os pênaltis ali, jogando uma pressão, né, pra cima do Davi. Mas voltando a falar um pouco mais da partida, né, em si, dos 10 minutos, cara. Ele entendeu qual era a proposta do jogo. Isso que foi determinante para esse empate com sabor de vitória do Gustavo, cara. Que agora vai chegar grandão pra cima do Juan, que é o seu maior rival no primeiro X1 com goleiro. Belo jogo, cara. Belo jogo mesmo do Gustavo. Tá de parabéns, cara. Muito rápido nos contra-ataques. Driblou ali o Davi, cara. Conseguiu passar. E o principal, ele não se assustou. O Davi era favorito, mas o Gustavo foi lá e chocou todo mundo. Mostrando que mesmo um cara que é considerado mais fraco que o outro, pode ir lá e surpreender no X1 sim. Só basta ter paciência para achar o melhor espaço. E ele entendeu qual era, né, cara? Qual era a da partida. Deu a bola para o Davi, que não sabia muito bem o que fazer com ela, e foi rápido no contra-ataque, cara. Veremos se ele vai continuar mantendo o ritmo, tá? O Gustavo, cara. Mas desde que começou o futebol, ele teve 4 jogos antes desse, né? Que foi 3 jogos contra o Juan, jogos oficiais no caso. Aí ele teve um outro amistoso contra o Samuel e agora contra o Davi. Então são 2 empates, né? Quer dizer, um empate, na verdade. Ele empatou com o Davi. Aí ele teve 2 vitórias em cima do Juan. E mais uma vitória em cima do Samuel, cara. 2 vitórias em cima do Juan, uma em cima do Samuel. Um empate com o Davi e uma derrota para o Juan. De 5 jogos, o Gustavo perdeu apenas 1, cara. O que antes não acontecia com nenhuma facilidade. Era fácil ele perder jogo. O normal era o Gustavo perder 4, né, de 5. E empatar 1 ali, ficar sem ganhar, cara. Era normal. Mas o Gustavo mostrou que evoluiu, cara. Os treinamentos no Santana estão dando resultado. No Martins, aonde ele treina, né, cara. Tá dando resultado, mano. O cara conseguiu acabar com aquela sequência de derrotas. Já tinha perdido pra Samuel, Nicole antigamente, Nicolas. Ele perdia pra todo mundo, cara. Não é mais o mesmo jogador antigamente, tá? O Davi subestimou esse Gustavo Cardoso, que foi muito preciso e poderia ter ganhado sim no tempo normal o Davi, cara. Eu acho que o resultado mais justo, além do empate, que também é justo, tá? Porque o Davi, ele é um bom jogador, é melhor que o Gustavo, então consegue se sobressair fisicamente no jogo de corpo. Mas melhor do que o empate, cara, eu acho que o mais justo, puxando um pouquinho ali, seria a vitória do Gustavo, cara. Porque ele conseguiu colocar o Davi contra as cordas, né, nesse final de jogo aí do segundo tempo, cara. Merecia uma sorte maior do que apenas o empate, cara. Mas é um empate que vai fazer ele chegar grandão contra o seu maior rival, o Juan, cara. Bela partida do Gustavo Cardoso, mano. O cara evoluiu e não teve medo e enfrentou o Davi ali, consegue um empate heróico. Um empate heróico que choca todo mundo no Ileia. A lembrar, tá? Lembrando que começou por ele esse negócio de levar o jogo pro Ileia. Mostrou que sim, tem uma certa força jogando no Ileia, o Gustavo Cardoso. Parabéns para o Gustavo. Decepção, hein, Davi? Esperava mais de você, cara. Como não veio jogando bem no 5-3, ganhou, mesmo jogando mal. Agora ele empata jogando mal, mais uma vez não consegue jogar bem o Davi. E o Gustavo só evolui, né, cara? Já tinha vencido 2 jogos seguidos, agora empata com um cara que é melhor do que ele. Quase ganhou, quase fez a 3ª vitória seguida, cara. Agora ele vai ter o próximo jogo contra o Juan. Parabéns para o Gustavo Cardoso por esse empate heróico contra o Davi. E belas cobranças de pênalti, tá? O Gustavo errou 2 depois, mas as 2 primeiras ele jogou pressão, cara, pro Davi. Converteu muito bem batido as 2 primeiras cobranças do Gustavo, tá? Fica esse adendo aí, cara. Ele melhorou muito nos pênaltis também. Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Deixe seu like que vai me ajudar demais. Compartilhe para os seus amigos. Até a próxima. Eu volto com análise pós-jogo de Wendel Aguiar versus Arthur Dutra no próximo vídeo. É isso, tchau.